Comissão do impeachment deve votar até 6 de maio relatório sobre o afastamento da presidente Dilma. Hoje, em nova reunião da comissão, devem ser votados requerimentos para ouvir testemunhas no processo. E senador Delcídio do Amaral não comparece ao Conselho de Ética. Agora ele tem até sexta-feira para apresentar sua defesa por escrito. Esses são os destaques desta quarta-feira. Bom dia. Os senadores da Comissão Especial do Impeachment devem votar até 6 de maio o relatório sobre o afastamento da presidente. Nesta terça-feira, foram eleitos o presidente e o relator na comissão. Na entrada, flores distribuídas aos parlamentares por um grupo contra o impeachment. Na reunião, para instalar oficialmente a comissão e eleger o presidente e relator, clima não tão ameno. Indicado pelo PMDB, o senador Raimundo Lira foi eleito por aclamação. Declaro eleito o presidente desta comissão especial do impeachment, o senador Raimundo Lira, a quem passo imediatamente a condução dos trabalhos, desejando a ele muito sucesso, porque a responsabilidade é muito grande. Aqui se encontram os políticos mais experientes do país. Que as disputas se atenham ao campo das ideias e da política. Que falemos sem dúvida, mas que estejamos também dispostos a ouvir. Que discordemos sim, que as discordâncias são a própria essência do regime democrático, mas que o façamos com serenidade, com paciência e com tranquilidade. Mas a escolha do relator não foi fácil. 3 questões de ordem apresentadas em plenário questionaram o indicado pelo PSDB, senador Antônio Anastasia. Total respeito ao senador Anastasia, reconhecimento da sua capacidade técnica. E quando eu me referi ao PSDB, não é porque eu não quis falar o nome do senador, porque eu tenho pessoalmente um profundo carinho. Mas o problema é que um filiado do PSDB, quando subscreve uma representação, todo o partido, no meu entendimento, no nosso entendimento, fica impedido de funcionar como relator. O PMDB indica a presidência e nós temos a prerrogativa de indicar exatamente o relator. E o nosso relator é o senador Anastasia. O PT tem candidato, coloca o candidato deles. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, indeferiu as questões de ordem e foi seguido pela maioria da comissão. Os senhores e senhoras senadores que concordam com a decisão da presidência permaneçam como estão. 1, 2, aprovada a decisão da presidência. Sem apresentação de outra candidatura, o nome do senador Anastasia foi a voto e acabou aprovado com apenas 5 votos contrários. A partir de agora, começa a contar o prazo de 10 dias para que a comissão analise a admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma e vote um relatório pela aceitação ou arquivamento do pedido. Ainda nesta semana, deverão ser ouvidos os autores da denúncia e a defesa da presidente Dilma. A intenção é votar o relatório final no dia 6 de maio. O relatório na comissão vai ser aprovado no dia 6, que é uma sexta-feira. Aí tem segunda e terça-feira são as 48 horas do interstícios, que é previsto na Lei 1079/50, que determina o rito do impeachment. E aí no dia 9 e 10, no dia 11, o processo vai para o plenário para ser votada a admissibilidade. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a comissão do impeachment volta a se reunir. Os senadores devem analisar requerimentos. Vamos falar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira, que está em frente à sala da comissão. Bom dia, Dinalva. Quais são as últimas notícias da comissão? Olá, André, bom dia. Depois da eleição do presidente e do relator, hoje a comissão especial que analisa a admissibilidade do impeachment faz a primeira reunião de trabalho, principalmente para votar requerimentos. Até agora já foram apresentados 7 requerimentos, todos eles convidando pessoas para serem ouvidas pela comissão. Se forem aprovados todos esses requerimentos, a comissão deverá ouvir 16 pessoas nesses 10 dias, entre eles juristas e ministros de Estado, como a ministra Cátia Abreu, que está sendo convidada pelo Bloco de Apoio ao Governo, e o ministro Nelson Barbosa.
Foram apresentados 2 requerimentos para ouvir o ministro Nelson Barbosa. Um da senadora Vanessa Graziotin e outro apresentado pelo senador Randolph Rodrigues. Lembrando que amanhã a comissão deverá ouvir os autores do pedido de impeachment e na sexta-feira a Advocacia Geral da União, ou seja, a defesa da presidente Dilma. André? Obrigado, Dinalva. A TV Senado fez todos os preparativos para a transmissão dos trabalhos da comissão. Aqui você acompanha ao vivo todas as discussões sobre o pedido de impeachment. Som teste, alô, som teste. A estrutura montada pela TV Senado vai garantir a cobertura da comissão especial do impeachment em formato digital. É daqui que vai ser gerado o sinal, retransmitido por outras emissoras. Quem quiser acompanhar os trabalhos da comissão ao vivo, pode sintonizar a TV Senado em 21 capitais em canal aberto. O sinal da emissora também chega a quase 40 milhões de casas por antena parabólica e TV por assinatura. Quem preferir, pode ainda acompanhar tudo pelo canal ao vivo da TV no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Agora, com o pedido de impeachment no Senado, o foco político se volta para cá e se reflete na agenda do presidente da Casa. Hoje, Renan Calheiros se reúne com o vice-presidente Michel Temer. Ontem, Renan teve 3 encontros oficiais dentro e fora do Congresso. Pela manhã, representantes da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo entregaram a Renan Calheiros 322 manifestos de organizações da sociedade civil. Elas apoiam a presidente Dilma e são contra o impeachment. No início da tarde, Renan Calheiros recebeu o ex-presidente Lula na residência oficial. De volta ao Senado, Renan falou sobre a conversa. Ele falou da sua experiência como presidente da República, defendeu valores democráticos e disse fundamentalmente que estava preocupado com os desdobramentos desse processo político. Disse que acredita muito no Brasil, que o Brasil é maior do que suas crises e ele quer colaborar com saídas. Depois do encontro com o presidente Lula, Renan Calheiros veio ao Palácio do Planalto para conversar com a presidente Dilma Rousseff. Aqui, o encontro demorou por volta de 1h30 e o presidente do Senado saiu sem gravar entrevistas. Nesta quarta-feira, Renan Calheiros deve se encontrar com seu colega de partido e vice-presidente da República, Michel Temer. A reunião deve acontecer às 11 horas no Palácio do Jaburu. Na quarta chance para se explicar diante do Conselho de Ética, o senador Delcídio do Amaral, mais uma vez, não compareceu à reunião para depor. No lugar de Delcídio, veio o advogado, novamente para pedir mais prazo. Dessa vez, a defesa queria que o Conselho de Ética aguardasse manifestação do Ministério Público sobre o processo que o senador enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Lá, ele é acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. O que a defesa pede, senhor presidente, não é a protelação indefinida dos trabalhos, mas apenas e tão somente que se aguarde a devolução dos autos do Ministério Público para o Supremo Tribunal Federal, para que a defesa possa, então, ter acesso e exercer a defesa na sua plenitude. A defesa de Delcídio chegou até a recorrer ao STF para adiar o depoimento no Conselho de Ética. Sem sucesso. Os senadores também não concordaram com um novo adiamento. As provas de que refere o eminente defensor que está no seu papel e merece respeito por todo o seu esforço. Mas nós não temos nada a ver com as provas que precisam ser ainda acarreadas lá para o Supremo. Nós já temos provas suficientes para o nosso julgamento. O que isso tem a ver com o objeto do trabalho do nosso Conselho? Nada. Nós estamos querendo saber apenas se o senador Delcídio do Amaral falou aquilo que foi gravado. Só isso. Não é legítima defesa fazer chincana, fazer ato protelatório, seja com esse Conselho de Ética, seja onde for, seja em qualquer lugar. Os senadores decidiram encerrar a fase da coleta de provas. Deram 3 dias úteis para a defesa fazer as considerações finais por escrito e marcaram para a próxima reunião a apresentação do relatório. Ele será lido na terça-feira que vem, às 2h30 da tarde. O senador Delcídio do Amaral ainda terá a chance de se explicar pessoalmente antes da votação do texto, mas o relator já deu o tom sobre como será o parecer.
Você acha que um senador pode fazer o que ele fez? É correto isso? Isso ficaria bem para o senador? Está programando uma fuga de um preso, uma série de coisas? Ele está sendo julgado por isso. Nós gostaríamos de ouvi-lo, né, para fazer alguns questionamentos. Embora no próprio relatório prévio dele ele já colocou a sua posição. Mas queríamos dar esse direito de defesa dele. Mas o material que existe é suficiente para a análise de um decoro parlamentar. Caso o relatório do senador Theomário Mota seja aprovado pelo Conselho de Ética, ele se transforma em parecer e vai ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ tem o prazo de 5 sessões para verificar a constitucionalidade e legalidade da representação. Se for aprovado pelos parlamentares, o parecer é encaminhado ao plenário para a votação final. Uma mudança na lei que a Comissão de Assuntos Sociais pode aprovar daqui a pouco interessa a patrões e empregados da área do turismo. Pode estar nascendo contrato de trabalho por prazo intercalado. Acompanhe a reportagem. Turismo em alta é bom para quem emprega e para quem presta serviço. Época de lucro e garantia de emprego. Julho e dezembro são os meses preferidos do turista brasileiro. O problema é na baixa temporada. Menos turista, maior dispensa de empregados. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, fala em contrato individual por prazo determinado ou indeterminado. O projeto na Comissão de Assuntos Sociais cria o prazo intercalado. Trabalha-se na alta temporada, ficando o contrato suspenso durante o período de menor concentração de turistas. O trabalhador ficaria livre para buscar uma outra ocupação. Autor e relator da proposta acreditam que a flexibilidade trabalhista pode evitar a perda de mão de obra qualificada. Ao final da alta temporada, ao serem dispensados, você perde essa mão de obra, as empresas perdem a mão de obra já qualificada. No próximo ano, quando vier a outra alta temporada, que esses funcionários possam manter o vínculo e retomarem a atividade sem que haja a dispensa. O objetivo, senhor presidente, é que não haja uma desvinculação, uma perda da relação entre o trabalhador e a instituição e o local que ele trabalha. Ou seja, desburocratizar mais ainda. O trabalhador não perde, o trabalhador ganha, a empresa ganha, porque continua um vínculo com aquele empregado qualificado. Se aprovado no Senado, o projeto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. Um projeto na pauta da Comissão de Constituição e Justiça determina que 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito sejam destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS. A comissão tem reunião marcada para logo mais às 10 horas. O autor da proposta falou sobre a matéria. Confira. A ideia é realmente que o que é arrecadado com as multas, que muitas vezes nós não sabemos o que são feitos de todos esses recursos, parte deles seria destinado para a saúde. Principalmente no país como o nosso, onde o número de acidentes vem aumentando, o número, especialmente por motocicletas, é interessante que a gente traga mais recursos para a saúde. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A utilização do potencial de geração de energia elétrica dos aterros sanitários pelos municípios com mais de 200 mil habitantes está prevista em projeto na pauta da Comissão de Infraestrutura. Democracia e Direitos Humanos. Esse é o tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A proposta para definir os municípios que constituem a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RID, estará em debate em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. A Comissão da Medida Provisória 712 continua o exame do relatório. A MP prevê medidas de vigilância em saúde nos casos de iminente perigo provocado pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Uma delas é a entrada forçada em imóveis em situações de abandono ou ausência do morador. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.